Fala pessoal, tudo bem? Vamos aqui resolver a questão 136 do primeiro simulado do Enem, né, do primeiro semestre de 2025, realizado na Escola Frei Nunes de Mello. E essa primeira questão, né, nós vamos utilizar aqui princípios de velocidade média, tá certo? Então percebam que aí nós temos uma tabela, né, com algumas informações, né? E vamos ver o que é que ele fala no nosso texto base, né? Ele fala o seguinte: um navegador experiente afirma que na hidrovia Belém-Macapá, mantendo-se a velocidade do barco aproximadamente constante, navegando-se a favor da correnteza, a viagem dura 4 horas a menos em relação ao tempo médio, né? Então essa aqui é a nossa primeira informação, né, muito importante do texto, né? Então, se você percorrer aqui a linha, né, a hidrovia Belém-Macapá, né, mantendo a velocidade do barco constante, e se você navegar a favor da correnteza, né, o tempo de percurso é 4 horas a menos, tá certo? E continuando, ele fala que quando a viagem ocorre navegando contra a correnteza, ela dura, né? Se ela vai contra a correnteza, ela em vez de ser 4 horas a menos, ela fica sendo 4 horas a mais, tá certo? Sabe-se que ao navegar a favor da correnteza, a velocidade da correnteza e do barco são somadas, né? E navegando-se contra a correnteza, a velocidade da correnteza é subtraída da velocidade do barco. Sabe-se também que a velocidade média é calculada pela razão entre a distância percorrida e o tempo gasto. Com base na observação do navegador, conclui-se que a velocidade média da correnteza nessa hidrovia é em km por hora aproximadamente. Então, a hidrovia Belém-Macapá, né, é a hidrovia aqui da primeira linha, né, que tem uma distância de 574 quilômetros e em média você leva um dia para fazer esse percurso, tá certo? Então nós temos dois casos aqui, né? Quais seriam esses dois casos? O primeiro caso, né? O primeiro caso é quando você faz o percurso a favor da correnteza, né? Quando o percurso é a favor da correnteza, a velocidade do barco soma-se com a velocidade da correnteza, tá certo? E o segundo caso, né? No segundo caso, o que acontece? A velocidade do barco, né? Nós temos aqui que ocorre a subtração com a velocidade da correnteza, né? E foi dito, né, que a velocidade média, né, a velocidade média é, né, o percurso que a gente chama de ΔS sobre o tempo, né, de percurso. Uma regrazinha lá da física que a gente utiliza na matemática também, certo? Aí o que acontece, né? Qual é a distância percorrida, né, na hidrovia Belém-Macapá quando você está a favor da correnteza, né? É 574. Então aqui eu vou ficar com 574 dividido, né, pelo tempo, né, que é um dia, né? E um dia são 24 horas. Só que o detalhe é, quando você está a favor da correnteza, né, que é essa primeira situação, a viagem dura 4 horas a menos, né? Então, um dia são 24 horas, tá certo? Então, sendo 24 horas, tirando 4 horas a menos, aqui vai ficar 20 horas, tá certo? De modo análogo aqui, a distância percorrida quando você está indo contra a correnteza continua a mesma, né, em 574. Só que agora o tempo não é mais o mesmo, né? Não é nem 24 horas nem 20 horas, porque quando você vai contra a correnteza, né, o percurso ele fica 4 horas a mais. Então, né, se o dia tem 24 horas, 4 horas a mais ficaria 28, tá certo? Então, portanto, né, o que acontece? Se você tem a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza, realizando essa divisão aí, nós vamos obter 28,7. Se você tem a velocidade do barco menos a velocidade da correnteza, se a gente faz essa divisão aqui, vai ficar 20,5. Aqui nós montamos um sistema de equações, né? Sistema de equações com duas variáveis, né? E
duas equações, tá certo? Então, o que ele pede na questão? Ele pede a velocidade média da correnteza, né? Então, eu vou resolver esse sistema encontrando logo a velocidade média da correnteza. Aí, o que eu vou fazer, né? Eu vou pegar esse sistema aqui e multiplicar por menos 1 a segunda equação, né? Porque quando eu multiplico por menos 1 a segunda equação, eu altero esses sinais aqui, ó, certo? Beleza? Então, o VB vai se embora com o VB, né? E o VC com o VC vai ficar 2VC igual a 28,7 menos 20,5 vai ficar 8,2. Então, a velocidade da correnteza vai ficar 8,2 dividido por 2, né? Isso implica que a velocidade da correnteza é 4,1 km por hora, tá certo? Então está aqui a resolução dessa questão, uma questão bem interessante, né? Nós classificaríamos essa questão como uma questão entre médio e difícil, né? Resposta correta aí tem D, certo? Então, essa é a resolução da nossa primeira questão.